Boa noite, sejam bem-vindos à série Juraci Responde, que vai ao ar toda terça-feira, aqui no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Nessa série de vídeos eu trago respostas e esclarecimentos a dúvidas que são colocadas naquela caixinha que aparece no Instagram, que a gente sempre pede para que todos coloquem as suas dúvidas e questões. E nós elegemos como maioria a questão do medo. Medo de contactar novos clientes para fazermos a captação e ganharmos e faturarmos aí na área da advocacia, do direito tributário. Então, vários colaboradores aí ajudaram a gente a chegar até aqui com essas informações super importantes que eu tenho certeza vai colaborar com muitos colegas. Então, meu nome é Juraci, eu sou professora, doutora, advogada tributarista há muitos anos. E no episódio de hoje, então, nós vamos responder, como eu disse, a pergunta que foi mais frequente, que é a respeito de perder o medo de contactar novos clientes. Sim, é muito importante nós termos essa inteligência de sabermos que a captação é o que vai trazer o futuro da nossa advocacia. Sim, e primeiramente nós vamos aqui admitir contactar clientes que gera aí um certo desconforto e medo para o advogado, para alguns advogados, né? Pois, então, primeiramente nós vamos admitir, né, que contactar novos clientes é algo que gera eventual desconforto, mas é algo que é muito importante, muito necessário, em razão do futuro da nossa advocacia. Sim, porque até tem um norte-americano que diz o seguinte, que aquele que é bom vendedor, ele é bem-sucedido em qualquer profissão que ele venha a escolher. E é sempre importante nós termos essa noção que nós também vendemos as nossas ideias e os nossos serviços. Portanto, também somos vendedores. E por isso é que é importante nós termos a noção de que essa abordagem para um novo cliente, para um cliente que é potencial para a nossa advocacia, é de suma importância para o futuro da nossa advocacia. Então, a gente tem que ter em mente que isso é um contato estratégico. O cliente potencial que você estudou, você sabe qual que é a atividade dele, então você ter um contato é uma oportunidade que vai trazer aí uma hipótese de um futuro relacionamento com ele e a possibilidade então de você trazer uma solução para esse cliente. Sabe, a gente tem hoje uma economia um pouco instável, né? Em recuperação, mas ainda um pouco instável. E essa instabilidade traz para o empresário maior instabilidade ainda, principalmente financeira. Isso é ruim, mas por um outro lado, quando o empresário ele se vê com uma situação bastante incômoda, principalmente a financeira, é quando ele vai buscar soluções com um advogado. E é esse o momento, é essa a nossa oportunidade, sim, de estarmos para servir a esse empresário que quando ele começa a sentir que o giro já está com problemas e as dificuldades financeiras, eles começar a perceber que existem maneiras aí de trazer um valor aí para essa empresa, para ela investir aí em estoque, conseguir fazer com que o giro da empresa efetivamente tenha uma certa mudança. E a recuperação tributária é uma hipótese para esse empresário, que já está deixando dinheiro na mesa por efetivamente não estar recolhendo de forma adequada os seus tributos. Então,
diante disso, a gente tem que pensar que essa é uma oportunidade em que o advogado também tem que se preparar. E se ele tem esse medo, ele tem que vencer esse medo. Então, vamos conversar a respeito disso. Aqui a gente tem a necessidade sempre de, além dos nossos contatos quentes, termos contatos frios. Né? O que é isso? Os contatos quentes é aqueles clientes que nós já conhecemos, que nós já tivemos alguma conexão, já fizemos aí a nossa prestação de serviço. E os clientes frios são aqueles que a gente nunca contactou. Nós temos aí hoje algumas teses muito importantes que a gente deve, inclusive é nossa missão, a gente tem que trazer como missão essa possibilidade de estar sempre orientando da melhor maneira, trazendo informação para o nosso cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Mas hoje o empresariado tem algumas teses super importantes que a gente pode explorar, e principalmente porque a quantidade de empresas que vendem produtos monofásicos, por exemplo, é gigantesca. E no marketing é costume-se usar uma expressão interessante que se chama oceano azul. Por quê? Porque o número de pessoas jurídicas que vendem monofásico é muito grande e acho que os tributaristas precisam efetivamente ter essa boa disposição para enfrentar aí toda e qualquer dificuldade, para informar o empresário do que ele ainda tem a se restituir. Então vejamos, por exemplo, essa tese que nós comentamos, vale a pena continuar tendo ela como exemplo. Os produtos monofásicos têm esse nome porque são tributados numa única fase. O monofásico, uma única fase, e é logo na primeira, ou seja, quando o produto sai da indústria ou entra no país através de uma importação. Então, vamos pensar na grande maioria das empresas, principalmente as empresas que são grandes, de varejo, e não conhece sequer o Código Tributário Nacional e, portanto, nem mesmo sabe quantos tributos tem a restituir e, por isso, não vai entrar no seu escritório e perguntar, doutor, o que eu posso fazer? Não, ele não vai fazer isso. Então, eu acho que é importante a gente ter a noção da necessidade de nós entrarmos em contato com ele. Portanto, cabe a nós aqui apresentarmos aqui essas soluções para essas empresas, né? Pois, além de nós fazermos o nosso trabalho, a gente vai ter a oportunidade de receber os nossos honorários, né? E contribuirmos aí com a sociedade como um todo, até mesmo com a questão econômica que está tão instável pela qual nós passamos, né? E é importante também a gente levar a informação para o empresário das garantias constitucionais e legais, dos direitos que eles têm, para eles se sentirem mais seguros também com relação à nossa solução, à nossa prestação de serviço. Um exemplo muito interessante que vale a pena eu comentar é de um ex-aluno meu chamado Marcelo. Ele foi aluno meu na graduação de Direito e recentemente ele entrou em contato com um mercado próximo da casa dele e explicou perfeitamente todas as questões dos produtos monofásicos que constam no anexo da norma e quais os produtos que esse mercado estava vendendo e recolhendo por engano tributo indevidamente, até por conta dele ter sido já recolhido naquela primeira fase com uma alíquota até majorada pela Receita. Então foi quando efetivamente houve a possibilidade dessa conexão e efetivamente ele pôde
ingressar aí com a repetição, ação de repetição de indébito tributário para este mercado. E eu fiquei muito feliz, porque é um exemplo fantástico que acho que todos nós, advogados, devemos seguir, porque estamos sempre perto de algum empresário que tem um mercado e vende produtos monofásicos. Então, aqui trata-se até de uma missão nossa de avançarmos então com essa informação, essa orientação e estarmos dispostos, inclusive, a fazermos um diagnóstico prévio das possibilidades, então, de se reaver de tributos, né, pagos indevidamente. Então, além disso, além dessa vergonha que alguns colegas têm, né, de se colocar nessa situação, vale a pena aqui a gente colocar 3 pontos de reflexão, né? O primeiro é que nós devemos pensar que o cliente, quando ele recebe a informação e fica sabendo de eventuais soluções que nós podemos trazer a ele, ele vai ficar grato por esse contato. Então, a gente tem que pensar no outro também, né? Pensar no outro dessa maneira altruísta. E imagine o dinheiro que esse cliente vai receber. Ele vai receber e é dele, é um direito que lhe assiste. E muitas vezes não é nem pouco dinheiro, sabe? É um dinheiro muito razoável. E você é o mensageiro que vai trazer essa boa notícia, que está prestando esse serviço e de forma gratuita, junto àquela empresa, pode até fazer um diagnóstico aí para a empresa, pode trazer inclusive alguns valores, pode-se até de uma forma tranquila se levantar aí um valor prévio de quanto a pessoa pode receber, lembrando que todos esses valores serão corrigidos pela Selic e pode-se reivindicar aí até os últimos 5 anos de tributos pagos indevidamente. O segundo ponto é que você deve focar sempre no objetivo, né? E sendo o seu objetivo receber os seus honorários muito devidos, né, pelo seu trabalho prestado, você tem que estar firme nesse objetivo, sabe? E estando firme no objetivo, nada vai te parar, porque você vai ter essa conexão com o cliente, até por conta dessa motivação, sabe? E vai, tenho certeza, perder toda e qualquer vergonha nessas horas. Terceiro ponto, e também muito importante, que existem técnicas para se trabalhar medo e vergonha. E você pode perder medo e vergonha com treinamento e técnica. Eu acho que é até bastante simples e nada sofisticado mesmo, mas é um treino. Tem muita gente que pode chegar a partir de um script treinado. Como que eu treino um script? Primeiro você elabora o script e depois você treina na frente de um espelho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até você não precisar mais do script e ficar mais desenvolto diante do espelho, olhando para você, a ponto de você perceber como que o cliente vai te perceber. Essa é uma técnica muito boa, fantástica mesmo, que especialistas aí já há muito utilizam-se e obtêm sucesso com seus clientes, né? E além de você se treinar, falar com o cliente, criar essa conexão, é importante você estudar a atividade do contribuinte. Então, antes de você então elaborar o seu script, no próprio script deve constar o que você verificou, qual que é a atividade do contribuinte, em que você pode auxiliá-lo em mais alguma coisa, ou se tem alguma outra tese que você pode oferecer para esse contribuinte.
antes mesmo de formar e criar essa conexão. A conexão é importante porque você, falando a língua dele, ele vai ver você como uma pessoa credível e você vai iniciar aí um relacionamento muito mais positivo nesse direcionamento. E assim que você perceber esse cliente, algumas particularidades dele, você vai ter muito mais tranquilidade em saber que você vai trazer uma solução que ele precisa, efetivamente. E ele vai notar isso. E aqui vale a pena dizer que o mais indicado é você, então, elaborar um diagnóstico, mesmo que rudimentar, que pode iniciar até com uma conversa bem produtiva. E esse script pré-elaborado que você vai trazer, né, na hora da sua conversa, vai ser importante, então, preparar com muito afinco, com esses detalhes que são particulares desse cliente em específico. E aqui vale a pena dizer que também existem 3 passos fundamentais que você precisa seguir para ter êxito nesse contato com o potencial futuro cliente. E esses passos são os seguintes. O primeiro passo: ao selecionar uma empresa que será alvo do seu contato, você entenda bem sobre o ramo de atividade e defina quais são as teses tributárias que devem ser apresentadas para a orientação do cliente, de modo que ele perceba que os benefícios que ele terá traga a ele até uma sensação de gratidão por estar falando com você e estar aprendendo com você tanta coisa. O segundo passo seria você, ao elaborar o script, fazer uma abordagem, uma explicação da tese de forma assim bem coloquial, né? Trazendo aí os direitos, as garantias constitucionais que são asseguradas também por lei, que irão trazer esses benefícios a ele, que efetivamente vai dar a ele a credibilidade e a segurança que ele tiver precisando para contratar com você. E se ele não entender, explica de forma mais fácil e vai trazendo aí uma certa confiança até para você explicar sobre a ação judicial. O terceiro passo, então, é falar com esse tomador de decisão por telefone e preparar assim uma atmosfera para o encontro de vocês. Então, trate de observar todos os detalhes, até mesmo na roupa que você vai usar, na postura que você vai trazer diante do cliente, né? A forma como você vai se colocar, e assim você vai conseguir criar aí essa conexão tão importante para oferecer de forma concreta aí a solução para esse tomador de decisão assinar o contrato de prestação de serviço com você. E se ele tiver eventuais dúvidas, tire todas as dúvidas dele, principalmente com relação aos direitos e garantias constitucionais que ele tem, e vai ficar muito mais fácil para você fechar o contrato, ter a assinatura na procuração e pegar os documentos necessários. Sim, porque você vai precisar de documentos para provar para o juiz a sua tese. Então, é importante você já trazer essa necessidade para o cliente, deixar bem claro que ele também vai precisar aí demonstrar para o juiz os tributos que ele
tem direito a se restituir de forma clara. E para que isso ocorra, a gente tem que demonstrar numa planilha, de forma bem transparente, e essa planilha tem que constar os dados fidedignos dos documentos da empresa. Então, esse é um momento em que você, a partir dessa conexão, vai explicar para ele quais os documentos são importantes para ele entregar para você, até mesmo ter um valor prévio da causa. E normalmente é muito tranquilo fazer isso. Às vezes ele até tem em PDF mesmo as informações que você precisa para fazer até a conta que vai ser útil para nós termos aí o valor da causa e sabermos, inclusive, qual vai ser o proveito econômico da ação. E assim, espero ter ajudado a muitos e fica aqui o meu abraço fraterno para todos e terça-feira que vem estaremos aí nas redes sociais. Espero contar com a sua presença. Até mais.